Você já ouviu, a gente foi ouvir inclusive algumas que as pessoas falam a respeito do açúcar, né? Tem que tirar? Não tem que tirar? Qual é o limite? Quem estabelece o limite? Porque somos pessoas diferentes. A gente vai entender tudo agora com os argumentos e a participação desses queridos que vocês já conhecem. Com a gente hoje, nutrólogo Dr. André Weinert, bem-vindo. Boa tarde, tudo prazer tê-lo aqui mais uma vez. Hoje eu estou muito bem acompanhada, viu? E aqui também o endocrinologista, Dr. João Aguiar, bem-vindo. Boa tarde, fiquem à vontade. Vou sentar aqui porque o papo vai começar. Eu estava, inclusive, depois de um último papo, com aquela dúvida, e agora, quem vai começar com a palavra, para a gente não ser injusto e tal? Mas eles já andaram batendo papinho e o que vocês quiserem colocar, o que vocês quiserem complementar um do outro, fiquem à vontade. Não precisam esperar aí dar a palavra para um ou para outro. Nós vamos fazer aqui um papo mesmo, né? Não é nem uma discussão, mas é um papo para a gente entender até que ponto a gente está acertando e a gente está errando. Eu queria começar, Gláucia, para a gente já abrir assim, bombando, colocar aí na tela para vocês uma manchete. Eu tô com algumas que saíram e eu quero começar ouvindo a opinião de vocês a respeito de algumas manchetes, umas notas que saíram na mídia. Cante no meu ouvido qual que você tem como primeira, Gláucia, porque todas são ótimas. Então tá bom, já está na minha ordem. Vamos lá, na tela para vocês. Saiu aí na BBC 27 de março de 2016. Chocolate pode mesmo te deixar mais feliz, saudável e inteligente. A matéria diz o seguinte: alguns nutricionistas afirmam que comer chocolate amargo todo dia pode reduzir a pressão sanguínea e beneficiar o coração. Também dizem que pode evitar alguns tipos de câncer, derrames e até melhorar a memória. Quem quer começar fazendo aí o seu comentário a respeito dessa manchete? Fiquem à vontade. João. Pode começar, João. Vamos lá. Então, a parte do prazer, né, o açúcar, todo mundo sabe que é um macronutriente que nos dá essa sensibilidade, porque ele ativa neurotransmissores, ele ativa serotonina, dopamina e te deixam sempre com mais prazer. Então, isso é um pouco de verdade. Comer açúcar vicia, assim como outras drogas. Muita gente compara que o açúcar tem poder de droga, né, porque ativa a serotonina e esses outros neurotransmissores. Agora, até que ponto é verdade que isso vai melhorar a memória, melhorar a saúde? Isso aí é um ponto que essas pesquisas que a gente vê, você pode fazer a pesquisa no canto da rua, começar a perguntar ali para as pessoas. Passar 100 pessoas ali na frente da Gazeta e nós começarmos a fazer uma pesquisa. Agora, um trabalho científico bem apurado, é bem difícil você ter essa conclusão. E mesmo que esse chocolate, que é o que hoje, né, médicos e nutricionistas pregam, seja amargo, o fato da gente usar essa palavra amargo, a gente já percebe que seria uma retirada do açúcar. Esse chocolate continua dando prazer se ele não tiver açúcar? Sim, porque nem todo o açúcar é doce. Né? Quanto mais você tem agrupamentos de carboidratos na molécula de açúcar, ele vai ficando cada vez menos doce. São os carboidratos complexos. Então, é um açúcar. O açúcar é um tipo de carboidrato, só que ele é doce. Tá? Tipo uma massa, tem carboidrato. Tem mas açúcar, não é doce. Mas não é doce. Então, você não está comendo uma coisa doce. Obviamente, você pode até ter em alguns produtos uma quantidade menor de açúcar. Tá. O grande problema disso aí é a pessoa achar que está comendo uma coisa sem açúcar, comer 2, 3 vezes e acaba superando aquela barrinha que habitualmente ela come. Aí o tiro sai pela culatra. Entendi. Você come um chocolate normal, come 3 amargos, os 3 amargos superaram o limite calórico do seu dia. De um que tinha o açúcar. Isso aí. Que era até menos calórico por ser um. Sem dúvida. Eu acho que o João falou, Carol, o primeiro ponto que ele falou que é bem interessante. As pesquisas, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pesquisas que saem na mídia. Uma coisa é você fazer um trabalho científico, com embasamento, com um número de pessoas grandes, o tipo de trabalho que é feito, como você às vezes pega alguns trabalhos que saem na mídia, que são trabalhos pequenos, né, de esquina, com 3, 4 pessoas, eles tiram algumas conclusões, isso é jogado na mídia e as pessoas leem isso como uma verdade pura e simples. Então, toma muito cuidado, né? Um outro ponto, alguns pontos em relação ao chocolate, melhora prazer, sim, o açúcar
ele está ligado à formação e liberação de neurotransmissores, sensação de prazer, da mesma maneira que se forma, tem uma segunda etapa da perda depois dessa sensação de prazer, e por isso aquela coisa do vício do açúcar, né? Agora, em relação até essa pesquisa, saindo até um pouco do açúcar, em relação, não é que o açúcar vai te deixar mais inteligente ou menos inteligente, o que a gente tem que pegar, por exemplo, em relação ao chocolate, é a quantidade de antioxidantes que eles têm, né? Os alimentos não têm só o açúcar ou só a proteína, tem outros nutrientes. Então, em relação ao açúcar, não vai deixar mais inteligente porque tem mais açúcar ou menos açúcar. O que em relação, por exemplo, ao chocolate amargo, em relação ao chocolate ao leite, no mesmo pedaço, se você for comparar ao leite e ao amargo, a concentração de antioxidantes que ele tem, a concentração de açúcar que ele tem, né? Então, realmente, assim, se a pessoa consumir 3 tabletes de chocolate amargo ou 1 de chocolate ao leite, aquela coisa do light diet que a gente sempre fala, não adianta você consumir entre uma colher de um produto, um requeijão regular, normal, ou um pote do light, é muito melhor você comer o regular uma colher. Do que o pote do açúcar light, faz a mesma, a gente pode jogar para a mesma pegada. Então, em relação ao chocolate, é muito bem, foi que eles falaram, chocolate amargo. Tem uma concentração maior de antioxidantes, uma concentração menor de açúcar, e esse açúcar, só tomar um pouco de cuidado com a quantidade de açúcar que a gente consome no dia para a liberação de sensação de prazer, para outros afins que a gente consome, até porque a gente acaba consumindo muito açúcar no dia a dia sem saber que está consumindo. Então, vocês chegaram num ponto importante que eu queria chegar já para esse início de conversa, que é o seguinte. Tudo que é carboidrato, a gente pode considerar açúcar, certo? Porque o nosso corpo entende como açúcar? Isso é verdade ou isso é um mito? O produto final vai ser um açúcar chamado glicose. Certo. E é muito importante que a gente saiba que a glicose é fundamental como fonte energética. Tá? E a quantidade de glicose que nós precisamos já varia de acordo com o nosso gasto. Por exemplo, a minha taxa de glicose basal é muito baixa. Se eu não me alimentar constantemente de açúcar, eu tenho hipoglicemia. Tá. Certo? Uma pessoa que não tem um gasto igual ao meu vai precisar de quantidades muito inferiores. Tá? Então vamos entender o que é um açúcar. Um açúcar é um carboidrato. E os carboidratos são divididos em simples e complexos. Geralmente os mais doces são os mais simples. Uhum. Então, tipo, o açúcar é uma mistura de glicose com frutose. Tá? E depois tem a frutose, que é um açúcar de fruta. Então, às vezes as pessoas falam, estou comendo fruta e não estou comendo açúcar. Eu já peguei crianças diabéticas por causa de excesso de fruta. Costumo brincar com meus pacientes que fruta engorda elefante, para ter cuidado. Né? Verdade. Então, sentido. A lactose é um açúcar simples. Tá? É uma glicose com outra molécula. Então, tudo isso é açúcar. E a gente, às vezes, passa batido, desapercebido num rótulo que fala assim, sem açúcar. O que está mostrando ali? Que não tem aquele açúcar refinado branco. O branco, o simples. Tá. Mas tem outro tipo de açúcar, escrito como carboidrato. Perfeito. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Entendendo isso, e o tema é tirar ou não o açúcar, eu queria incluir para o nosso papo que, como já foi dito em inúmeras pautas aqui, e eu imagino que seja a opinião de vocês, que a gente não deve tirar por completo o carboidrato da nossa alimentação, Sim. que não é saudável porque nós precisamos dessa glicose. Sem dúvida. Porém, vamos falar então dos açúcares que estão no mercado como açúcares tipo o refinado que você falou, o mascavo, o demerara, o orgânico, o mel, o agave, o melado, enfim, todos esses, inclusive a pasta de tâmaras, que hoje muitas chefes aí, funcionais, acabam utilizando para adoçar uma receita. Quando a gente divide em açúcares, a gente pode dividir num grupo de açúcares saudáveis e açúcares não saudáveis? Existe isso ou é tudo açúcar? Sim, não. A gente pode dividir entre, não açúcares, mas carboidratos de boa qualidade e carboidratos de má qualidade, entre aspas, de não tão boa qualidade. Acho que até o foco é, assim, em relação a açúcares simples, de se colocar numa dieta. A OMS tem uma recomendação máxima por dia de até 5%, alguns casos de açúcar simples de se colocar na dieta. Vamos falar realmente do açúcar refinado.
que o açúcar refinado ele é um açúcar natural, né, que é retirado da cana, por exemplo, e ele passa por um processo de refinamento até ficar aquele açúcar branco, aquele sabor mais palatável, você utiliza em menores quantidades para se adoçar muito mais, é incluído até alguns metais pesados são colocados dentro desse açúcar. E ele acaba sendo também industrializado. Ele é industrializado, tá? Então não é um açúcar que na minha opinião, deve ser colocado no nosso dia a dia. Quanto mais você conseguir retirar esse açúcar, melhor. Não estou falando que tem que tirar o carboidrato, muito pelo contrário. A gente precisa de carboidrato para a produção de energia. Mas você é contra o açúcar refinado? Na minha opinião, a utilização de açúcar refinado não tem nenhum estudo que mostre que ele traz inúmeros benefícios em detrimento de um açúcar, do carboidrato complexo, um carboidrato de boa qualidade. Então, vou ouvir o João. Então, peraí, a gente ouvir as opiniões. Então, carboidrato refinado, você tem uma postura de não. Vamos lá. Bem, eu queria deixar bem claro duas coisas importantes. Que o açúcar, ele tem... Todo açúcar é doce. Todo açúcar, geralmente o carboidrato, dá 4 calorias por grama, tá? Certo. Então vamos deixar bem claro aqui. Quanto mais puro for esse carboidrato, mais caloria ele tem. Então certo? O refinado tem mais caloria do que os outros? Não, os naturais. Ah, como a gente encontra na natureza, entendi. Entendeu? Então o mascavo tem mais caloria que o refinado. Se você for fazer é mínima. Mas se a gente for fazer uma análise, quanto mais natural for o produto, menos produtos químicos ele tem. Então, mais calorias ele vai ter. Agora, em contrapartida, se você usa um refinado, um cristalizado, você vai ter mais produtos químicos. Aí você vai perder os sais minerais, por exemplo, da cana-de-açúcar, as vitaminas da cana-de-açúcar. Aí você vai perder propriedades químicas da planta. Certo. Então, a gente tem que ponderar aí. Mas a sua posição, você acha que as pessoas podem ingerir com até cautela ou equilíbrio o açúcar branco? Eu acho que você pode comer tudo desde que você gaste, entendeu? Tá, então a sua posição é um talvez. Sim, eu costumo fazer um balanço calórico dos meus pacientes. Eu acho que todo médico que conduz esse tipo de tratamento tem que se preocupar com isso. Qual é o gasto dessa pessoa para poder estipular uma dieta para aquele indivíduo. Por exemplo, a minha dieta ela é predominantemente de carboidratos. Eu como 60% dos meus nutrientes dia com açúcares. Mas você treina quanto? Quanto pessoa? Eu treino 2 horas e meia por dia. Eu faço 2 sessões de treino. Eu tenho uma taxa basal super alta. Isso eu não posso fazer com um paciente meu. Que vai treinar 2 vezes na semana. Que trabalha o dia todo sentado. Aí, as tabelas nutricionais estão muito ultrapassadas. Eu já falei isso aqui uma vez. As sociedades preconizam que você coma 60%, 70% de carboidratos e as pessoas não andam mais. Verdade. Entendeu? Mudou totalmente o nosso tipo o nosso dia a dia mudou. Você pega uma foto de São Paulo há 20 anos atrás, as pessoas para se locomover andavam. Hoje você anda de metrô, de carro, de táxi. Então, e quando a gente fala de carbo, de açúcar em si, foi o que ele falou, mas assim, a gente tem que pesar muito, a gente tem aquela, e bato naquela tecla que eu acho que é muito importante, é o índice glicêmico, é a quantidade, a capacidade que aquele açúcar tem de ser lançado na corrente sanguínea, de estimular a sua insulina, que a gente sabe que não são todos os pacientes que têm resistência periférica à insulina que vão ser obesos, mas uma grande maioria acabam sendo obesos por conta disso. E quanto isso pode estimular desde a infância o aumento da obesidade, Sim. aumento de risco de doenças. O grande problema, assim, a gente tirar o açúcar 100%, o açúcar refinado, virar o paciente e falar não coma açúcar é uma coisa. Agora, ele dentro dos alimentos industrializados... Procurar outro alimento. É muito difícil, porque sempre vai ter um açúcar refinado dentro de um pão, dentro de uma massa. Então, no caso dele, que ele treina, no caso dos atletas, a gente tem atletas que realmente precisam do açúcar simples, num pós-treino, alguma coisa, uma energia mais rápida. Mas, de uma maneira geral, para a população, eu não vejo vantagens nem benefícios que esse açúcar pode ser incluído no cardápio no dia a dia de uma pessoa, da maioria da população que a gente encontra hoje. Então a gente pode trocar por carboidratos mais saudáveis, 60%, 30%, dieta cetogênica, 5%, depende de cada um. Uhum. Tá? Mas é uma coisa, pessoas saudáveis, pessoas doentes, diabéticas, não diabéticas, você tem uma infinidade. Tem que estudar, claro, o caso de cada um, até porque a gente sabe que tem doenças envolvidas. Exatamente. Mas aí a gente foi para as ruas ouvir a opinião. certo. Vamos ver o que o povo fala a respeito de açúcar.
É melhor ou é melhor continuar comendo? Olha lá. Bom, eu sempre gostei de doce, só que teve um dia que eu exagerei muito, foi na época da Páscoa, e eu comi muito o dia inteiro e de estômago vazio. E aí acontece que de noite eu passei muito mal, acabei vomitando muito e com o tempo eu acabei diminuindo um pouco a quantidade de doce. Eu achei que ajudou, que melhorou um pouco. Seguinte, eu tenho um problema de saúde que eu não posso digerir um bocado de coisa, incluindo fibras vegetais, então além de eu não poder comer verdura, o ideal é que eu como muitas coisas refinadas, aí o que eu acabo fazendo, comendo muito doce. Meu nome é Sabrina, eu vim para dizer que assim, eu não como doce, é muito difícil, só quando não tem jeito mesmo. Tenho um histórico na família de diabetes, mas mesmo assim, não por isso, é difícil, eu não gosto mesmo. E traz um bem-estar maior, porque eu gosto de coisa azeda, na verdade, não gosto de coisa doce. Essa foi ótima, né? Não, aí falou um gosto pessoal e muita gente deve ouvir falar assim, nossa, que sorte a sua, você não gosta de doce. Então eu quero que vocês me contem agora só o seguinte. A gente ouviu, claro, algumas opiniões e, obviamente, se a gente está falando aí, por isso que a gente trouxe esse papo para o ar, de uma sociedade que consome mais açúcar do que deveria, que são dados que vocês trazem quando a gente está aqui em pautas, etc. O lance é o seguinte, como é que a gente define o que pode ser saudável para cada pessoa? Porque o que a gente escuta e ouvimos agora é que eu não consigo ficar sem doce. Eu não consigo ficar sem doce. Só que você tocou num assunto importante, as pessoas não estão gastando. Aonde está o erro e aonde tem que ter um encaixe da história, que vire ali um creque, assim, enfim, no cérebro, que faz com que essa pessoa consiga e possa comer, mas entenda que tem que gastar. Onde vocês encontram o ponto-chave disso na sociedade, gente? Que eu abordei agora recente. Você tem que fazer individualizar o caso. Agora, como a gente não tem a possibilidade de fazer isso a nível de saúde pública, o que é preconizado? Que você tire. E você concorda? Em certo ponto, sim, mas as pessoas também têm que parar de se enganar, porque existem açúcares em várias coisas, como eu te falei, na fruta. Não adianta você tirar o açúcar do açucareiro e tomar um suco de laranja. Certo? Mas laranja é natural, mas é açúcar. Você vai ter menos produtos químicos. Por exemplo, essa menina falou que ela passou mal. Obviamente que no açúcar tem produtos químicos, deve ter tido uma gastrite, né? Deve ter irritado a mucosa do estômago dela, do intestino, ela vomitou. E até um pico de insulina horroroso, então, né? De tantas horas sem comer. Assim, é melhor comer a fruta? Sim, para termos de saúde. Mas será que a fruta não é mais calórica que uma colher de açúcar? É isso que a gente tem que calcular, para a gente não se enganar. Vai tomar leite. Hoje o Brasil consome 50% a mais da nossa população consome leite integral. É açúcar, gente. Então não vamos ser hipócritas, né? Hoje nós temos 12 milhões de diabéticos no Brasil. Tá? Em 2040, daqui de 10 pessoas, 1 a 2 vão ter diabetes. Puxa, número altíssimo. Entendeu? É um número altíssimo. Está morrendo de diabético, você não tem ideia. Porque as pessoas, eu tiro do açucareiro, legal, como uma penca de banana. Verdade. Entendeu? Então tem que ter bom senso. As pessoas têm que aprender a comer. O que é? Não tem açúcar, mas tem xarope de milho enriquecido com frutose. Isso é uma praga. E tá em tudo, né? Tá em tudo. Tá em geleia. Não, a geleia tá sem açúcar, mas tem xarope de milho com frutose. O ponto é a leitura do rótulo, é uma coisa importante. Sim, isso eu falo direto. Tem que ter educação alimentar infantil no colégio. Matéria básica. Se a gente quiser reverter esse problema, as pessoas têm que aprender a comer. Porque elas aprendem a comer em casa e se o pai for gordo, a filha vai ser gorda. Eu acho que não é nem na escola. Acho que a mãe, quando engravida, já tem que começar. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer no consultório e tem dado muito certo. É a mãe aprender a comer para o filho nascer mais saudável e para ter o desenvolvimento. Só que eu vou falar uma coisa para vocês agora. Uma única coisa, pessoal. As escolas não entram nessa. Infelizmente. Isso vai virar uma outra polêmica. As escolas não entram nessa. Para eles, a dificuldade de mudar tudo, com tantos alunos e as mães que não estão preocupadas, é muito mais difícil do que simplesmente tentar conscientizar e entrar nesse barco junto com a gente. Então, eu acho que isso vira um outro debate para a gente discutir, inclusive com quem trabalha aí com as escolas. Mas eu vou ler mais uma polêmica para vocês, uma manchete, e eu quero deixar uma pergunta. Porque eu ouvi uma frase há pouco tempo e isso me chamou muita atenção e eu
eu acho que faz a gente pensar. Quando a gente fala que uma sociedade está inflamada e que ela está acima do peso e que isso traz consequências para a saúde e para várias doenças que a gente já conhece, a gente sabe que o início desse processo é emagrecer esse paciente. Sim. Só que existe também o outro lado e outros argumentos de outros profissionais. Uns preferem emagrecer, mesmo que essa pessoa não esteja saudável. Então, assim, eu bebo refrigerante. Então tá, você vai beber o refrigerante 0. E outro segmento pensa, pelo amor de Deus, você precisa emagrecer e precisa ser saudável. Então, você corta, inclusive, o 0. Eu quero ouvir rapidamente, então, a mensagem que vocês têm quando a gente está falando aqui de emagrecimento e quando a gente está falando de ser saudável, porque são coisas diferentes. A pessoa pode comer todas as farinhas mais saudáveis do mundo, mas são farinhas. E aí? Qual é a sua opinião, doutor André? Porque, relembrando, quem não sabe, o doutor André emagreceu 56 quilos. Então, vem até um depoimento pessoal na sua resposta. E na verdade, assim, não quer dizer que a pessoa seja magra e seja saudável. Saúde e peso não é uma coisa que caminha 100% uma do lado da outra. Eu acho que, até juntando essa com a pergunta anterior, é mudança de estilo de vida. Então, a pessoa tem que ter uma mudança de hábitos alimentares, hábitos de exercícios, hábitos de descanso, momento de prazer. Então, o metabolismo dela tem que estar a favor do seu dia a dia. Você emagrecer, são duas, acho que isso até é um outro papo que pode ser a gente depois conversar. Antigamente era assim, para se emagrecer, cortava-se calorias e não se preocupava muito com os nutrientes. Hoje tem uma vertente que fala que a caloria não é tão importante, tem gente que fala que a caloria nem é importante. O que é importante é aquilo que você consome, então a qualidade do que você consome. O que você acredita, doutor? A minha opinião, as duas coisas. Eu acho que, não sei se a caloria hoje realmente é o mais importante ou se a qualidade do que você consome é mais importante. Claro, se você consumir uma quantidade calórica alta e não gastar, você vai acabar ganhando peso. Mas a qualidade do que você consome é importante, não é só a caloria. Então você simplesmente, vou tirar o refrigerante diet, vou consumir o refrigerante normal, vou consumir só o refrigerante diet, vou consumir o açúcar, mas só em quantidades pequenas. Eu não acho que hoje, atualmente, até pela minha experiência, eu, André, tirei praticamente o que deu para tirar de açúcares refinados e nisso comecei a perder peso realmente, porque mesmo consumindo açúcares em quantidade menor, eu não conseguia, a balança brigava, minha insulina subia, então, e vejo hoje muitos meus pacientes... Teve que ser mais radical. Exatamente, mas não radical na quantidade, radical na qualidade, abrir mão não tirar o carboidrato, mas consumir os carboidratos mais complexos, consumir os carboidratos de uma melhor qualidade, de índice glicêmico menor, de uma carga glicêmica menor, adequada para mim, e muitas vezes é o que a gente consegue enxergar hoje, que o paciente consegue ter uma melhora da qualidade. Ele não precisa comer o açúcar refinado para ser feliz. Ele pode consumir um carboidrato em uma quantidade razoável durante o dia e continuar sendo feliz. A felicidade não está em consumir ou não açúcar, a felicidade está em consumir os nutrientes de uma maneira correta. Tá? Porque a formação de neurotransmissores não depende só do açúcar, depende de outros nutrientes, de outros fatores. Então não é só você pôr ou tirar o açúcar. Eu acho que você tem que tirar, você tem que colocar outras coisas mais saudáveis no Pensar num lugar. todo. Pensar num todo. Doutor João, não sei, posso arriscar, mas talvez nesse ponto vocês tenham uma opinião um pouco diferente uma da outra. Do lance que quando você olha seu paciente, ele está inflamado, você pode dizer assim... Tá bom, eu sei que se você não aguentar, eu deixo você consumir para dar um arranque e esse paciente perder peso. É saudável? Até que ponto pode existir isso? Porque tem gente que deve chegar lá e falar assim, eu não vivo sem tal coisa. Não, se até tirar o refrigerante, mesmo 0, eu vou embora daqui, doutor. Não quero nem ouvir o que você vai falar. Não, isso acontece, não acontece? Sem dúvida. E aí, nesses casos, você vai ter um limite onde vai chegar. A pessoa tem que fazer as escolhas. Né? Muito paciente, doutor, não vou abrir mão da cerveja no final de semana, porque a gente vai ter um limite desse peso. Né? Então, primeira coisa que eu sempre preconizo, a saúde ela vem junto com o emagrecimento, é ensinar a pessoa a comer. E comer não é só abrir a boca e mastigar, é se alimentar. Então, a gente precisa de alimento. Nós precisamos... na natureza, buscar todos os nutrientes para o nosso corpo se desenvolver, crescer, funcionar bem.
E o açúcar é uma parte desses nutrientes. Tá? Então, se esse refrigerante, por exemplo, eu fizer uma conta e ele entrar no lugar de um outro carboidrato, eu posso abrir mão em certos momentos. Para que ele tenha sacia ali uma vontade. Senão você quebra o paciente. Ele vai fazer um mês, ali no outro mês ele vai Então você tem que... Cada caso é um caso. E emagrecimento, ninguém engorda na noite para o dia e ninguém emagrece na noite para o dia. É uma mudança de hábitos, como o doutor falou, é um estilo de vida de magro. Tá? Eu costumo falar que tem tribos. Tem a tribo dos gordinhos, tem as tribos dos magros, tem as pessoas que treinam e você vai procurar a sua tribo. Você pode se encontrar e querer estar sendo uma tribo. Sim, e daí o magro ele pode ter momentos de gordo, certo? Ele pode ter um final de semana, é muito parecido com a sua conta de banco. Você ganhou um dinheiro a mais, você vai no shopping, eu tenho um saldo positivo, vou fazer isso. Tá? A pessoa tem que se conhecer, saber o quanto gasta para saber o quanto tem que comer. Quanto pode. Quanto pode comer. O brasileiro ele tem essa mania de querer emagrecer, passa 5, 10 anos engordando, quer que eu emagreça em um mês. É impossível, isso não existe. Não existe esse milagre, não existe. A gente tem um depoimento que tem relação com o que você está falando. Vamos colocar na tela para a gente voltar esse assunto. Olha lá. Então, desde pequena eu gosto muito de doce, assim, sempre. Nunca foi uma coisa assim que eu tentei parar, sempre. Principalmente depois que eu almoço ou janto, faço uma refeição, parece que meu corpo pede, sabe, um doce. Trabalho e faço faculdade, então eu mal como em casa, assim, eu sempre como na rua. E aí eu almoço com o pessoal do trabalho. Normalmente como comida normal, arroz, feijão, carne, e aí depois normalmente eu tomo sorvete. Eu faço exame de sangue a cada 6 meses e nunca detectou nem nada de diferente, assim, glicose, acho que colesterol também, nada. É que por enquanto eu tenho um metabolismo rápido, assim, então, e eu trabalho, faço faculdade, não tenho muito tempo de pensar nessas coisas, mas futuramente, com certeza, meu metabolismo vai ficar mais lento e eu vou ter que me preocupar mais com esse tipo de coisa. Tá aí, obrigada pela história. E a gente sabe que também a idade influencia em algumas coisas, e essa é uma delas, né? De estar, né? Quanto mais jovem aí, a gente acredita que o metabolismo, pelo menos vocês sempre trazem esses dados, o metabolismo está mais acelerado. Porém, o tempo passa, né? Também tem isso. E eu queria ouvir a opinião de vocês o seguinte, que eu queria chegar num ponto importante, a gente vai colocar a perguntinha do público já, porque algumas pessoas já escreveram aqui pelo que eu li enquanto estava passando o depoimento. Ai, Carol, tô perdida. E agora? Então eu vou fazer uma pergunta-chave para vocês dois. Se a gente está falando que a gente precisa certo do açúcar para ter a glicose e que, na sua opinião, a gente pode consumir desde que a gente calcule e gaste, para ele não sobrar, mas ele pode entrar. Doutor André também tem uma opinião parecida, mas tirando o refinado e colocando uns açúcares mais saudáveis, vamos dizer assim. Só que a minha questão é a seguinte: mesmo que você coma e gaste, quanto mais você come, mais você vai querer comer. Isso não é uma verdade dentro dos açúcares, que foi a primeira coisa que a gente discutiu, que é um vício. Então, a retirada ou a diminuição, neste caso, pensando na nossa sociedade, não é mais saudável? Para que as pessoas sejam menos viciadas? Como é que a gente tem esse olhar? Doutor, eu quero a resposta dos dois nessa questão. Doutor André. Primeiro, assim, você tem primeiro, assim, hoje em dia é a indústria do carbo, né? Hoje você vai no supermercado, o carboidrato é um alimento geralmente mais palatável, é aquela mais barato, inclusive, que você vai nas gôndolas do supermercado, você vai nos caixas do supermercado que tem carboidrato, né? E é açúcar puro, justamente para te satisfazer, para te deixar no momento de mais tensão, alguma coisa, você consome aquele chocolate, aquele doce, aquele refrigerante que está sempre no filo do caixa, que aquilo ali não está porque não tem onde colocar, aquilo lá está de propósito. Então não é são os médicos já sacaram isso faz tempo, né? A indústria já sacou isso há muito tempo, antes de todo mundo perceber, eles já perceberam. E vem tudo no pacotinho que você abre fácil, né? Abre fácil, é colorido, é brilhante, chama atenção, né, com aqueles nomes. Então, assim,
E isso a gente acaba aumentando demais o consumo do carboidrato, do açúcar em si. Na minha opinião, essa quantidade de açúcar e a qualidade do açúcar que a gente come, quanto mais a gente come, e você falou bem, Carol, é o açúcar em si, não é o carboidrato. O carboidrato precisa ser consumido. Mas quanto mais açúcar você come, a gente acaba, entre aspas, viciando. O açúcar causa essa dependência pelo nosso estilo de vida, de estresse hoje, pelos neurotransmissores. Então, é aquela necessidade do nosso cérebro de ter aquele nutriente que vai nos satisfazer, vai causar aquela sensação de satisfação. Então é melhor diminuir. É melhor diminuir, é melhor, por isso que eu falo, retirar de primeira, às vezes é muito mais difícil. Você não consegue realmente chegar ao cara que consome tudo errado, você querer mudar o estilo de vida dele de uma vez por todas. Isso tem que ser feito de uma maneira paulatina, isso tem que ser feito de uma maneira, mostrar para essa pessoa que as trocas têm que ser feitas aos poucos, e assim que deve você retirar essa quantidade de açúcar da dieta dele, o açúcar refinado da dieta dele. Tá. E outra coisa muito importante, que ela falou, eu como açúcar, mas os exames são normais. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode tratar exame, a gente tem que tratar o paciente. Muitas vezes o paciente pode ter algum quadro clínico que o exame não vai mostrar. O exame é um número que a gente pede algum exame específico, não é calculado por uma máquina. Então, assim, tem algumas nuances que assim não se trata só o exame. Muitas vezes pode parecer que não. Eu já peguei pacientes no consultório também que tem um MC normal, um peso, estatura normal, mas a hora que você vai pegar, ela tem uma quantidade de gordura maior, ela está cansada, ela está estressada, ela está nervosa. Pela quantidade, muitas vezes, da alimentação errada dela, a quantidade de açúcar ela consome, mas se pegar o exame está normal. Então não vamos tratar exame, vamos tratar o paciente. Perfeito. Doutor João, e aí? Bem, o carboidrato, primeiramente, nós temos que entender uma coisa, ele não alimenta, gente. Tá. Então isso que você colocou, que a pessoa comer um doce e querer comer mais, é porque a digestão dele é muito rápida. Quanto mais simples, mais rápido. Quanto mais complexo, um pouco mais lento, mas ele não alimenta. Então, se você comer um prato de macarrão agora, meia hora depois você está com fome. Então, por isso que essa necessidade repetitiva de você ficar comendo carboidrato de novo. Então, é o equilíbrio alimentar. Mais uma vez, vamos voltar naquela tecla. Quem alimenta o ser humano é a proteína. Então, quando você coloca uma proteína no estômago, você vai ter 3 horas de digestão dessa proteína e você pode diminuir o carboidrato, que a pessoa não vai ter fome. Não vai ter fome. Tá? Então, é a composição do prato. O brasileiro tem que aprender a comer, tem que se alimentar, não comer. Tá. Você tem uma ideia ontem? Eu não como açúcar. Hoje eu atendi um paciente de manhã, 8 horas da manhã. Café da manhã, fruta, leite e granola. Não come açúcar. Não come açúcar. Entendeu? Meia hora depois, ele vai querer comer mais. Ele vai comer um pão, uma barrinha. Então, essa é a dieta do brasileiro. Ele vai querer outra fruta. Essa é a dieta do brasileiro. É isso que ele pãozinho aprendeu. Francês, né? Um pãozinho com leite. Aqui, meia hora, outro pãozinho com leite. Você vai somar o dia, a pessoa só comeu açúcar. Tá. Não como açúcar, doutor. Mais uma vez, açúcar não é só o branquinho lá não, hein? Tem fruta, que é a frutose, e a lactose. São os açúcares mais comuns encontrados. Tá? Então, que fique de alerta para vocês, que não é só tirar o do açucareiro. O que eu estou colocando aqui é que o açúcar de açucareiro, ele tem produtos químicos nocivos à saúde. Se for consumido em excesso, ele pode trazer mal à sua saúde. Mas não é porque você vai comer fruta, que você vai ter o mesmo... Embora seja saudável. Tem vitaminas e sal pode engordar, que é o caso da balança, né, do saudável e do peso. Sim. Por isso eu quis colocar essa ideia aqui no nosso debate, porque qual é o objetivo da pessoa? Eu acho que também tem isso, né? É uma questão de objetivos. Então, assim... Eu quero ganhar peso, eu quero manter peso, quero manter o peso. Então, isso que você falou, é individualizar. Infelizmente, a nível de saúde pública, nós não conseguimos fazer isso. Então, você tem que jogar informação, diminui isso. Que é o que mais conseguimos. Por isso que eu acho que o que você bonita é válido e para a gente alertar. Vamos colocar uma perguntinha do público para ver também se a gente está falando aí a mesma língua. Vamos ver o que elas querem saber. Na tela, então, quem escreveu para a gente. Olha lá. Um beijo, Alaf, obrigada. Trocar o açúcar pelo adoçante, então, quando a gente está falando desse ponto, tem alguma diferença? Quando a gente está falando de calorias, sim. Mas será que é uma boa? E aí? Depende do adoçante, depende da quantidade. E depende do paciente?
Depende, porque não é só porque é adoçante, você tira a caloria do adoçante, mas adoçante, se tem consumir em grandes quantidades, você pode ter os malefícios do adoçante, você também tem a química, você tem algumas coisas que pode alterar a flora intestinal, então não quer dizer que você trocar o açúcar pelo adoçante, em relação à caloria tudo bem, tá? Você vai ter uma diferença calórica, mas não quer dizer que vai ter uma diferença na qualidade de vida. Muitas vezes é muito melhor você consumir algum um pouquinho de um carboidrato que seja melhor, de um açúcar demerara, alguma coisa, do que você colocar 90 gotas. Eu tive paciente que consumia mais de 90 gotas por dia de adoçante. Então, essa relação também é um pouco promíscua, né? Fazer essa troca não adianta. É um outro debate, É um outro debate. Aí você tem os adoçantes naturais, adoçantes artificiais, quais são as vantagens, as desvantagens, a quantidade. Quer uma sugestão? Vai consumir seu café? Começa a consumir sem açúcar. Não consigo. Consegue. Tente. Acostuma. Você consegue consumir sim. Consumir o suco. O suco de fruta, geralmente as pessoas colocam açúcar no suco de fruta que já tem um monte de que não precisa, de frutose, que não precisa. A fruta já é adoçada, já é doce. Já é um açúcar. Já é um açúcar. Então você não precisa pôr mais açúcar. Como tem gente que põe açúcar até no achocolatado. Talvez, então, a gente esteja numa discussão que nós estamos numa sociedade que as pessoas talvez não saibam o que elas estão comendo. Exatamente. Elas não sabem dividir os grupos. Carboidrato, proteína, gordura. É mais ou menos isso. Interessante. Se enganam muitas vezes. Eu acho que isso já é um princípio de alerta. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, que nosso tempo voa, eu queria ler todas, eu adoro as perguntas de vocês. Paola, obrigada. É mito ou verdade, então, que o açúcar envelhece? Então, quem come muito açúcar envelhece mais depressa? E aí? Vamos entrar naquele caso da diabetes lá. Se você comer uma quantidade de açúcar diária que supere os seus índices normais de glicose, você vai ter uma inflamação corporal e você vai ter uma irrigação sanguínea. O açúcar ele inflama em excesso a parede dos vasos. Então, por exemplo, a sua pele vai ficar mais envelhecida. E os seus olhos, né, a cegueira por diabetes é muito comum, problemas renais, ou seja, você vai ter um problema sim, em açúcar em excesso. Em excesso. Açúcar em excesso pode causar problemas, que é a pré-diabetes, que a gente chama, que é a resistência periférica à insulina e a diabetes tipo 2. Que então, chega rapidinho, de pré-diabético para diabético é rapidinho. Tipo, a menina lá fez uma glicemia de jejum. Isso não é screening para diabetes, hein? De jeito nenhum. Tá, você pode estar com a insulina lá na caixa prego, a sua hemoglobina glicada, que dá uma média do seu açúcar por 3 meses, alta. E você acordar diabético no outro dia. Olha, sério? Então, por isso que o doutor falou, não se trata exame. Se trata o paciente. Se trata o paciente. Eu tenho que agradecer vocês. Eu ficaria aqui colocando várias manchetes, a gente separou várias coisas. Nós também, sem dúvida. O tempo voa, mas o importante é conscientizar mesmo, esse é o nosso trabalho. Eu vou fazer um agradecimento aos nossos convidados, eu acho que fica de alerta para quem está assistindo, de tudo que eu ouvi aqui de vocês, é o equilíbrio. É a sabedoria do equilíbrio e do bom senso. Hoje eu quero comer um pouquinho mais, então amanhã vou gastar um pouquinho mais e vou comer um pouquinho menos. E que daí, talvez, eu acho que sempre pensando no bom senso, em tudo na nossa vida, a gente consegue chegar num resultado melhor. Com certeza. Vamos lá. Agradecimento, queridíssimo Dr. André Weinert, nutrólogo. Só segui-lo no Insta, @André Nutrólogo, @André Nutrólogo, tudo junto. Quem quiser saber mais, endocrinologista, Dr. João Aguiar, @doutor abreviado, João Aguiar, também no Instagram, @doutor abreviado, João Aguiar. Tem um telefone que é o 2157-5000. E vocês já podem tirar todas as dúvidas. Mas, de verdade, vamos ficar no equilíbrio. Vamos. Saio daqui pensando no equilíbrio. Assim é tudo melhor. Mas nós vamos trazer a discussão da escola. Quem topar, a gente traz a discussão da escola. Muito obrigada, queridos. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima.